Então, pessoal, de terça-feira à noite ou final de tarde até hoje, quinta-feira, nós temos aí em Barracão, Paraná, e não só em Barracão, mas aí os municípios ao redores e também o Paraná, afinal de contas, o caso foi publicado na TV paranaense aí para todo o estado. E qual é o caso? É o caso João Carvalho. Eu estive dando uma olhada aí na internet e também nos grupos de WhatsApp, aplicativos, enfim, pessoas em defesa, outros dando o veredito e outros aproveitando o ensejo e descascando o agora ex-edil. Mas vamos tentar entender este caso do ponto de vista defensivo de João Carvalho. E antes, é claro, de qualquer palavra a mais aqui dita, eu quero dizer que o crime de assédio sexual é inadmissível, ou seja, é algo grave, ainda mais se tratando de pessoas que têm um poder e exercem esse poder para então coagir as outras pessoas. E quando se fala em assédio, tem assédio moral, tem o assédio pessoal, enfim, tem vários tipos de assédio, mas nesse quesito aqui é o assédio sexual. Antes de nós seguirmos para entender o caso, também não podemos deixar a ressalva de que existem também o golpe do assédio sexual. E isso não sou eu que estou dizendo. É só você pegar o seu celular, fazer uma gugada e colocar ali, golpe do assédio sexual. Você vai ver inúmeras matérias sobre o assunto. Mas nesse exato momento, eu estou longe de dizer que as vítimas estejam mentindo ou que alguém esteja querendo aplicar um golpe. Estou apenas para trazer aqui alguns detalhes para que entendamos o que aconteceu na renúncia do vereador João Carvalho. Afinal de contas, o veredito, a martelada final, quem vai dar vai ser a justiça após toda a investigação, as oitivas, enfim, com todo aquele trabalho técnico que a justiça tem para chegar à elucidação de um caso. Também não podemos esquecer que até o veredito final da justiça, todo o réu ou acusado é inocente e tem o direito de se defender livre da cela ou da jaula, das grades, como você queira implantar aí o adjetivo para quem seja preso, exceto se houver flagrante ou se o acusado ofereça risco à sociedade. Mas nesse caso, como não houve flagrante e aparentemente o acusado não oferece risco à sociedade, ele está por horas respondendo em liberdade, podendo, claro, ter aí uma prisão preventiva decretada se o juiz assim entender. Mas nesse exato momento encontra-se respondendo às acusações em liberdade. Um dos principais pontos levantados nas redes sociais e grupos de WhatsApp, aplicativos de mensagem, enfim, foi de que a renúncia do agora ex-vereador João Carvalho e também ex-presidente da Câmara de Vereadores o imputa o crime, ou seja, ele estaria assumindo que fez o crime. Porém, com o pouco que eu conheço de política, estarei trazendo aqui para você o porquê João Carvalho optou pela renúncia do cargo e responder apenas na justiça. O João Carvalho, como presidente da Casa de Leis do município de Barracão, ele vinha com a imagem um tanto arranhada diante aos seus pares. E isso já estava tendo uma articulação entre os vereadores para que houvesse então, tivesse um requerimento para que uma comissão
investigasse e até mesmo chegasse à punição do então vereador João Carvalho por ele ter quebrado algumas regras do regimento interno da casa, onde em algumas sessões João teria cassado a palavra de alguns vereadores e até mesmo usando o cargo aí de forma autoritária. Ao menos era o que alguns de seus pares vinham relatando nos bastidores nos últimos dias. E a gota d'água foi em uma sessão, acredito eu aí, umas 3 sessões atrás, você vai estar vendo o vídeo que vamos estar pondo aí para você, ele cassou a palavra do seu vice-presidente, ou seja, do Leandro Ram, do Podemos. Havia um debate, agora eu não lembro bem o assunto, mas nós vamos estar acompanhando no vídeo, aonde o vereador Leandro Ram foi citado. E diante dessa citação, ele pediu a palavra, o presidente não deu a palavra para ele, embasado no regimento interno da casa, que dá esse direito de resposta, abriu o microfone e começou a falar, momento em que o presidente cassou a sua palavra e encerrou a sessão. Após o encerramento da sessão, segundo algumas informações levantadas, houve uma discussão ferrenha entre os vereadores e, segundo as más línguas, com possibilidades até mesmo de vias de fatos. Sem mais, obrigado, senhor presidente. Obrigado, eu só queria que a vereadora citasse algum nome, se houve alguma... O vereador Leandro sabe que é ele, isso inclusive está gravado, tá? E eu só quero respeito aqui dentro. Eu acho que tá? ninguém Porque faltou até com o respeito momento, com a senhora está faltando com a verdade. Ninguém faltou com a verdade. Vai lá, eu não estou falando, Ninguém faltou com a verdade, vereadora. População. Não venha se fazer de vítima aqui. Não tem nada então, de vítima. Então, como o vereador João falou, nós somos todos iguais, que na vez todo mundo é eleito. Eu posso fazer parte de uma comissão, e a gente não tem que estar aguentando coisa aqui na cabeça aqui, eu posso fazer parte de comissão, sim, não, porque somos todos iguais. Ninguém falou que não. Tá, e eu não estou falando com o senhor. Senhores vereadores, a questão de ordem, senhores vereadores. Senhor presidente. Eu só gostaria, eu não vou liberar a palavra para ninguém. Não, eu fui citado, o regimento me dá o direito, eu fui citado, presidente. O regimento me dá direito. Direitos são iguais, o senhor abriu a palavra para a vereadora, agora pode abrir para todo mundo. O senhor não vai me cortar a palavra, eu vou usar a palavra. É a última vez que o senhor faz isso, presidente, pode ter certeza absoluta disso. E a partir desse momento, começou-se então a buscar meios de enquadrar o presidente da casa na quebra do regimento interno, o que poderia também levar à cassação de presidente e até mesmo à cassação do mandato de vereador. Diante dessa circunstância, mais as graves acusações de assédio sexual, ameaça, importunação, enfim, tudo o que você já está sabendo aí, Juancito não quis pagar para ver e acabou renunciando o cargo. Mas se ele não quis pagar para ver, então é porque ele tem dívida no cartório. Não necessariamente, não estou aqui inocentando ele, não sou advogado dele. Pelo contrário, se alguém teria que tacar-lhe pau nele, seria eu. Afinal de contas, quando ele era vereador de oposição, sempre usou aí o meu meio de comunicação, sempre cedi espaço para ele estar fazendo aí as suas atuações políticas como um parlamentar de oposição. Porém, logo que ele ficou de situação, foi presidente da Câmara, eu procurei ele várias vezes para ver se a gente poderia fazer alguma parceria com a Câmara de Vereadores para divulgar os trabalhos da casa, até mesmo procurei ele para dar entrevistas várias vezes, sempre acabou se negando em dar entrevista. E daí, se for levar pelo lado pessoal, eu teria tudo para fazer igual a maioria dos meios de comunicação fazem. Quando a teta não sai leite, taca-lhe pau na vaca para ver se começa a sair algumas gotinhas de leite. Não é o meu caso. Eu trabalho de forma imparcial, acertou, elogio, errou, eu critico. E neste caso não estou aqui nem criticando e nem elogiando, estou apenas trazendo alguns fatos para nós entendermos este caso que se tornou debate aí em todo quanto é lugar, tanto nas rodas de bar quanto nas redes sociais, até mesmo aí nos grupos
de mensagens instantâneas, WhatsApp, Instagram, enfim, Messenger, outros aí que possam dar então esse acesso a esse tipo de mensagem. Diante das acusações do assédio, mais a sua imagem arranhada devido ao autoritarismo como presidente na Câmara de Vereadores, a iminente cassação do seu cargo como presidente, assim como do cargo como vereador, era nítida. Então, João Carvalho, para escapar dos seus pares e não perder os direitos políticos, assim de uma forma imediata, e até mesmo se depois do processo correr as acusações e ele ser condenado, ou se fosse inocentado, e até mesmo ele ser inocentado, ele não poderia ser candidato a vereador, porque ele seria cassado por quebra de decoro, e nessa quebra de decoro estaria pesando também a quebra do regimento interno da casa. Ou seja, um crime não inibiria o outro, e mesmo inocentado pela justiça das acusações, ele não poderia mais vir a candidato a qualquer cargo público por um período, acredito eu, de 8 anos a mais. Ao optar pela renúncia, João Carvalho, no meu ponto de vista, estaria fazendo um jogo político, algo que ele é craque, afinal de contas, não estaria lá 4 mandatos e estaria aí quase na metade do seu 5º mandato. Prova disso é que ele sempre foi um dos vereadores mais votados. A forma com que ele angaria os votos, o pessoal fala por aí, algumas coisas são lendas urbanas, outras coisas até poderia ter alguma ligação, mas o certo é que diante o Ministério Público não tem muita coisa que pesa contra ele de forma oficial. Fica somente no diz-que-me-diz-que do povo, e a cada eleição, Juancito era eleito vereador de Barracão. E na justiça, ele vai conseguir correr o processo, ser condenado em primeira instância, pode recorrer em segunda instância e só perderia os seus direitos políticos após a segunda condenação, que é em segunda instância. Então, esse é o procedimento legal da forma da justiça. Mas não foi só isso que levou Juancito a renunciar o cargo. Como já dito, se ele continuasse como vereador e fosse cassado por quebra de decoro parlamentar pelos seus pares e fosse inocentado das acusações, ele não poderia voltar a ser candidato, acredito eu, aí por um período de 8 anos ou mais, como já dito. Mas, perante a justiça, se ele for inocentado do caso, ou das acusações, aí sim ele poderá voltar a ser candidato e provavelmente ser vereador de novo. Afinal de contas, por mais que as más línguas falem à vontade aos 4 ventos do município, João Carvalho está sempre lá. É claro, isso que eu vou dizer agora, já disse para ele pessoalmente. Ele jamais terá o meu voto, ou jamais teria meu voto para qualquer que fosse o cargo, porque eu entendo a política de uma forma um tanto diferente. Não troco nada por favores, ou seja, o político está lá, ele não faz mais do que a obrigação trabalhar em prol da população. E cada benefício alcançado por mim não quer dizer que eu tenho que votar para ele. Afinal de contas, é um direito meu. E, ao meu ver, apesar dele ter aí o seu histórico de algumas coisas boas feitas pelo município, eu, ao meu ver, politicamente não levaria o meu voto. Mas esse aí é caso pessoal meu. Porém, ele tem os seus eleitores fiéis e outros que, segundo as más línguas, dentro daqueles tal acertinhos, e acaba então chegando aí ao cargo de vereador, sempre como um dos mais votados. Voltando ao quesito justiça do vereador, do agora ex-vereador João Carvalho, perante a justiça ele vai ter todo aquele trabalho técnico da justiça, que vai fazer a investigação, que vai chegar à conclusão se a denúncia foi caluniosa
ou se ele é culpado, e para ele fazer todo esse processo perante a justiça, acaba sendo melhor após a renúncia, porque ele não vai ter a pressão política, que automaticamente também viria a pressão popular. Afinal de contas, os eleitos, seus pares eleitos, teriam os seus eleitores o cobrando para que desse um parecer do caso, e automaticamente o político, como representante da população, ou como a maioria deveria ser, mas nesse caso aí ele acaba sendo pressionado pela população, ele teria que se posicionar. E diante as questões também da quebra do regimento interno da Câmara de Vereadores, bem possível que a comissão parlamentar faria a relatoria contra, e se fosse aprovado no plenário, automaticamente ele seria cassado. Então, para ele não ficar se defendendo tanto político quanto popular, ele optou então em renunciar o cargo para responder perante a justiça, onde ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, afinal de contas vai ter 2 pressões a menos para ele poder estar se desvencilhando, estar mostrando a sua inocência. E perante a justiça, então, ele vai conseguir responder com menos pressão. Afinal de contas, ele vai acabar dando uma sumida aí do cenário político, e a população, de forma natural, com o decorrer dos dias, acaba deixando aquele esquecimento temporário, onde só acaba lembrando se alguém mencionar. Antes de nós encerrarmos essa análise, eu também quero trazer um ponto aqui que me chamou muita atenção. Na Câmara de Vereadores de Barracão, nós temos apenas uma mulher eleita. Ela chama-se Luciane Garcia, que é do Partido Verde, do PV. E recentemente, Luciane, que é ativista e ferrenha nas causas favoráveis às mulheres, esteve fazendo um evento aí, aonde reuniu várias mulheres e também homens, e foi palestrado justamente sobre essa questão, e é claro, também sobre a criminalidade em quesito morte, óbito, contra as mulheres. Mas não é esse o detalhe que eu queria dizer para você. O detalhe é que Luciane foi a última parlamentar a assinar a sindicância, ou seja, o requerimento para que houvesse uma abertura de uma frente parlamentar para investigar a situação. Ela, se tratando de mulher e também ativista nesse sentido, será a última a assinar. Me parece um pouco duvidoso a questão, mas não sou eu aqui para dizer que quem está mentindo, quem está falando a verdade. Como eu já disse no começo do vídeo, quem vai bater o martelo é a justiça. O requerimento, como eu disse, foi assinado ontem por 7 vereadores, por 6 vereadores ontem, desculpa, vereador Leandro Ram, vereador Juventino Lisboa, vereador Moacir Pazin, vereador Marcos Belão, vereador Cafuncho e o vereador Jussier. Hoje, no final da tarde, no início da tarde, desculpa, por volta das 13h30, a vereadora Luciana, que ontem nos pediu prazo para analisar, também solicitou que pudesse subscrever esse requerimento. Nós autorizamos, porque entendemos que deveria ser consenso entre os vereadores essa decisão da abertura de uma sindicância para apurar os fatos. Quero deixar claro que a Câmara de Vereadores não condenou e nem está afirmando aqui, eu como presidente interino, de que o presidente tenha cometido algum crime. Bom, chegando aos finalmente aqui para nós tentarmos entender o caso João Carvalho, eu só posso dizer que nesse exato momento ele está nas mãos da justiça, e será a justiça que vai bater o martelo sobre a sua condenação ou sobre a sua inocência. E dizer que devemos nos encontrar em mais outro bate-papo político aí no decorrer dos dias. E para você que gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e, claro, deixa também o seu ponto de vista. Mas não esqueça, de forma educada.
mesmo que você ache que o ex-edil seja culpado, mas pelo menos seja educado ao manifestar a sua opinião. Afinal de contas, não estamos em um cabo de guerra e nem também temos poder de juiz para bater o martelo inocentando e nem condenando. Nos encontramos em uma próxima oportunidade.